Olá, pessoal. Meu nome é Karina, eu sou PCNP do programa Conviva, aqui da Diretoria de Ensino de Santo André, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de empatia e o que o conceito de empatia vai implicar nas nossas relações sociais. Eu trouxe o conceito de empatia, que está presente no dicionário da Associação Americana de Psicologia. Para essa associação, a empatia significa compreender uma pessoa a partir do quadro de referência dela e não do próprio, de modo a experimentar os sentimentos, percepções e pensamentos dela. A empatia não envolve, por si mesma, a motivação para ajudar, embora possa se transformar em consideração pelo outro, o que pode resultar em ação. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse conceito, né? Então, a empatia, gente, no senso comum, é aquela capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro, né? Mas não com os nossos conceitos, com a nossa visão de mundo, com as nossas referências. É a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro a partir do quadro de referência dessa pessoa, né? Então, o modo como ela vê a vida, né? A sua visão de mundo, os seus sentimentos, as suas percepções, o modo como essa pessoa enxerga as relações sociais. Então, isso é muito importante, não é apenas se colocar no lugar do outro, né? É enxergar o mundo a partir da experiência do outro, né? Do quadro de referência que essa pessoa traz pela sua história de vida. É muito importante a gente também entender que empatia não significa condescendência, né? Não significa que eu tenho que ajudar o outro, né? A empatia leva, claro, a uma consideração pelo outro, né? O que pode se transformar, como diz o conceito, em ação. Então eu posso ter uma vontade de auxiliar, de ajudar o outro em consideração a ele. Mas a empatia em si mesma, ela não envolve essa motivação para ajudar, né? Ela apenas significa que a gente tem uma capacidade de compreender uma pessoa através do seu quadro de referência, que a gente consegue enxergar o mundo pelas lentes desta pessoa. Então, quando nós falamos em empatia, nós estamos falando de perspectiva, né? Nós não vamos nos tornar o outro, né? Nós vamos fazer um movimento de nos colocarmos no lugar do outro, vendo o mundo através desse olhar, do olhar do outro e não do nosso olhar. Então eu trouxe essa imagem que eu acho que ela é muito explicativa, né, sobre esse conceito de empatia e de perspectiva. Então a girafa vai perguntar para o leão, né, o que você está fazendo? E ele responde: estou tentando ver as coisas pela sua perspectiva. Então a gente precisa desenvolver essa capacidade de ver o mundo através do olhar do outro, do que ele viveu, da visão de mundo que ele traz, né? Isso significa que a gente vai conseguir plenamente compreender o outro, a outra pessoa? Não, né? Por que a gente nunca vai conseguir compreender em plenitude a visão da outra pessoa? Porque nós não vivemos as experiências que aquela pessoa viveu, né? Nós não temos a construção da visão do mundo que aquela pessoa tem, né? Embora muitas vezes a gente tenha amigos, familiares que têm uma visão de mundo muito próxima de nós, né? Uma visão das coisas muito próxima, nós nunca vamos conseguir compreender plenamente a perspectiva do outro, porque nós não vivemos a vida do outro, né? Nós não vamos conseguir em plenitude compreender. Mas nós precisamos ensaiar, né? Exercitar essa capacidade no nosso dia a dia, para que a gente possa desenvolver a empatia. Então, essa noção de perspectiva, gente, ela é muito importante. A gente precisa ter desenvolvido no nosso dia a dia essa visão do outro. Como que o outro está enxergando essa situação, né? E não como eu vejo, ou como eu acho, ou como eu imagino que a outra pessoa está vivendo uma determinada situação. Pesquisas do mundo todo apontam para a importância da empatia nas relações de trabalho, nas relações familiares, né? Em todas as relações sociais, gente. Mas por que a empatia
ela é tão importante no ambiente escolar, né, que é a nossa realidade. A empatia, ela vai prevenir comparações, né? Por que ela previne comparações? Porque a partir do momento que eu compreendo que cada pessoa tem uma perspectiva única da vida, de visão do mundo, das experiências que ela passou, eu vou evitar comparações, porque eu vou começar a compreender que cada situação é única, porque cada indivíduo é único. Eu vou prevenir julgamento de valor, porque a partir do momento que eu compreendo que cada um tem uma perspectiva, e essa perspectiva é única, baseada na experiência de vida de cada um, eu vou eliminar julgamento de valor. Eu elimino também críticas destrutivas, porque a partir do momento que eu desenvolvo a empatia, ou seja, eu consigo compreender o lugar do outro, né, o lugar de fala do outro, eu vou prevenir críticas, né, destrutivas, comentários inapropriados. Eu vou prevenir o bullying, porque eu vou desenvolver automaticamente o respeito pelo outro e o respeito às experiências e à vivência do outro. Eu vou prevenir assim a discriminação e automaticamente eu vou prevenir o preconceito. Então, quando a gente desenvolve empatia, quando a gente realmente consegue enxergar o outro a partir da perspectiva do outro, da visão de vida, de experiência do outro, eu consigo prevenir tudo isso. E a empatia também nos ajuda a desenvolver outras virtudes, né? Outras qualidades. Ela vai desenvolver a solidariedade, porque a partir do momento que eu enxergo o lugar do outro, eu consigo ser solidário. Desenvolve a percepção de si mesmo e do outro, porque, claro, para eu poder desenvolver a empatia, gente, eu vou precisar me ver a partir da minha perspectiva de visão de mundo e vou precisar enxergar o outro também. Eu desenvolvo a autonomia, desenvolvo o trabalho em equipe, a liderança e a transformação social. A empatia, gente, é uma força de liderança, né? Hoje em dia as empresas estudam muito e investem muito em empatia nos seus funcionários, porque a empatia é uma força que transforma as relações no trabalho, na família e também no nosso ambiente escolar. Por isso que ela está tão em voga, tão em foco, porque ela realmente não é só aquele senso comum que a gente traz, né? Que às vezes as pessoas imaginam que ter empatia é ser bonzinho, ter empatia é ajudar o outro. Empatia é muito maior que isso, né? E tem uma força muito maior no desenvolvimento das relações sociais. Embora a empatia seja preferencialmente desenvolvida durante a infância, as pesquisas atuais dizem que essa é uma virtude que a gente pode desenvolver ao longo de toda a nossa vida adulta. Eu trouxe aqui uma frase do Dr. Roman Krishnarichi, que ele é um filósofo australiano, ele é doutor em sociologia política, ele trabalha atualmente como conselheiro na ONU, né, na Organização das Nações Unidas, e ele também trabalha como professor universitário. O Dr. Roman vai nos dizer que a empatia não para de se desenvolver na infância. Podemos nutrir seu crescimento ao longo de nossas vidas e podemos usá-la como uma força radical para a transformação social. Pessoal, eu grifei essa última parte porque eu acho que isso é o mais importante para a gente guardar sobre a empatia. Muitas vezes, no senso comum, a gente imagina que a empatia é uma qualidade passiva, né? É um ser bonzinho. E não é nada disso, né? A empatia, ela é uma qualidade de ação, né? É uma força radical para a transformação social. Porque para a gente usar a empatia, para a gente desenvolver a empatia, a gente precisa de movimento, a gente precisa de ação. Por quê? Porque eu preciso sair de mim, eu preciso sair de dentro de mim para que eu possa enxergar a perspectiva do outro, né? Para que eu possa compreender a perspectiva do outro, a visão de mundo do outro, que foi a que ele desenvolveu através das experiências dele. Por isso que a empatia nunca vai ser uma qualidade passiva, né? Ela é sempre ação,
eu sempre tenho que fazer um movimento para desenvolver a empatia, né? Eu preciso sair de mim para eu poder conseguir enxergar o outro. O Dr. Roman, ele vai estabelecer 3 passos para que a gente possa exercitar a empatia. São 3 passos bem simples. O primeiro deles é manter-se curioso a respeito de estranhos. E tem 2, ouvir e ser vulnerável. E o passo 3, expandir o seu círculo de empatia. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses 3 passos para o desenvolvimento da empatia. O Dr. Bowman, ele vai nos dizer que para que a gente exercite a nossa empatia e desenvolva essa empatia, a gente precisa manter-se curioso a respeito dos outros. Então, a curiosidade é um fator muito importante para a empatia. Ele vai nos explicar que nós precisamos resgatar a curiosidade natural que todos nós tínhamos quando crianças, mas que a sociedade é tão boa em tirar de nós. Sabe aquela espontaneidade, gente, da criança, que vê uma pessoa estranha e fala oi, conversa, né? E conforme a gente vai crescendo, a sociedade vai dizendo que aquilo é errado, que a gente não pode ficar abordando as pessoas, né, estranhos na rua. Então a gente precisa resgatar essa nossa curiosidade natural. Uma outra coisa que ele vai recomendar é conversar com pessoas fora do nosso círculo social normal, encontrando vidas e visões de mundo muito diferentes das nossas. Então, uma coisa que ajuda a desenvolver a nossa empatia é quando a gente começa a ter amizades, né? Fazer amigos que estão bem distantes do nosso círculo social normal, né? Do dia a dia. Então, conversar com pessoas de outro país, né? De outra cultura, de outra tribo, é muito importante para o desenvolvimento da nossa empatia. E ele também vai recomendar que a gente tente entender o que motiva outras pessoas, especialmente aquelas que parecem bem diferentes de você. Né? O que motiva essa pessoa? O que ela gosta de fazer? Né? Perguntar para o outro o que ele espera do mundo, né? Ver a perspectiva do mundo através dos olhos dessa outra pessoa. Né? Isso é muito importante para desenvolver a empatia. Porque a empatia, gente, ela não é algo que nos é dado. Né? Ela precisa ser exercitada, ela precisa ser desenvolvida em cada um de nós. O segundo item para o desenvolvimento da empatia que o Dr. Roman nos traz, gente, é ouvir e ser vulnerável. Né? Então, a primeira coisa, a gente precisa aprender a ouvir o outro, né? Não apenas escutar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando a gente está tendo uma conversa com o outro, nós não estamos ouvindo o que ele está dizendo. Porque nós estamos muito preocupados em responder o que ele vai nos dizer. Então, a gente ouve a outra pessoa pensando na resposta e não realmente prestando atenção àquilo que ela está nos dizendo. Porque a gente já fica preocupado no que a gente vai rebater, no que a gente vai responder, no ponto que nós vamos contrapor. E não é assim, né? Ouvir é realmente escutar o outro com atenção, né? Sem pensar na resposta, sem pensar no que a gente vai dizer depois. Então, é saber ouvir e ser vulnerável. Então, o Dr. Roman, ele vai nos dizer que a interação, ela implica em ouvir e mostrar-se vulnerável. A vulnerabilidade, nesse contexto, gente, é remover as máscaras que utilizamos e verdadeiramente mostrar os nossos sentimentos, né? O que isso significa? Quando eu vou ouvir o outro, quando eu vou interagir com a outra pessoa, eu preciso, primeiro, tirar aquela minha preocupação da resposta, do que eu vou responder, do que eu vou rebater, e me despir das máscaras que eu estou utilizando, né? Me despir dos meus preconceitos, né? Me despir daquilo que eu acredito, da minha visão de mundo, para que eu possa enxergar o outro, né? Então, na psicologia, a gente costuma dizer que a gente só consegue ver o outro quando a gente consegue se despir de nós, né? Quando a gente consegue se esvaziar daquilo que é nosso, a gente consegue receber aquilo que vem do outro. E por último, ele vai nos dizer que a empatia é uma via de mão dupla. Né? Então, a empatia, ela tem sempre 2 lados. Ela é uma interação. Então, eu preciso do outro para fazer o exercício da empatia. Né? Eu não consigo
desenvolver a empatia sozinho. E o terceiro passo que o Dr. Roman nos traz é expandir o seu círculo de empatia. Então a gente vai imaginar um círculo de empatia onde nós vamos sempre tentar ampliar esse círculo com as pessoas mais diferentes e mais diversas possíveis. Então ele vai nos dizer que nós devemos sempre desafiar-se a ver a perspectiva daqueles com quem normalmente não teríamos uma simpatia natural. Então aquela pessoa que a gente normalmente não ia conversar, a gente tem que se desafiar a enxergar o mundo através da perspectiva daquela pessoa, desenvolver a empatia em relação a pessoas que não compartilham as mesmas crenças que nós, né? Muita gente tem muita dificuldade nisso, então desenvolver empatia com pessoas que têm uma religião, por exemplo, que é muito diferente da gente, com pessoas que têm uma visão política, por exemplo, muito diferente da gente, oposta, né? Compartilhar a empatia com pessoas que são totalmente diferentes daquilo que a gente acredita, né? Que tem as mesmas crenças que a gente. Então isso é muito importante, né? Buscar o diferente, né? Não ficar sempre naquele mesmo círculo das mesmas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma religião e aí eu só tenho amigos que compartilham da mesma religião que eu, né? Isso não desenvolve empatia. Eu preciso ter amigos, por exemplo, de todas as religiões possíveis, para que eu possa desenvolver a empatia, enxergando a perspectiva de cada um e a visão de mundo que cada um traz. E por último, ele vai nos dizer que a gente precisa exercitar a empatia em direção àqueles com os quais naturalmente temos resistência. Isso também é muito importante, né? Porque é muito fácil, gente, a gente sentir e desenvolver a empatia pelas pessoas que nós consideramos boas, né? Pelas pessoas que nós consideramos adequadas, pelas pessoas que nós respeitamos. Mas é muito mais difícil ter empatia, por exemplo, com uma pessoa que nós consideramos criminosa. Então, a gente tem o quê? Naturalmente, uma resistência, né, a desenvolver empatia por essas pessoas. E ele fala que nós precisamos exercitar isso também, né? Exercitar a nossa empatia em direção àquelas pessoas às quais normalmente nós temos resistência, né? Nós não queremos nos envolver. E isso também é um exercício muito importante para o desenvolvimento da nossa empatia. Será que é muito difícil desenvolver a nossa empatia? Não. Por quê, gente? Porque a gente conta com uma ajuda fantástica, uma ajuda que vem do nosso corpo, está lá no nosso DNA, que é a genética do bem. Os estudos da psicologia positiva, em conjunto com a epigenética e com as neurociências, fez uma descoberta incrível. O Martin Seligman vai estabelecer que nós somos geneticamente programados para a generosidade e para a filantropia. O que isso significa? Que nós trazemos em nós, no nosso DNA, uma tendência que é inata, que é genética para a empatia, para sermos generosos com o outro, né? Para sermos compreensivos, para que a gente possa ter essa interação com o outro. E por que isso é tão importante, gente? Porque quando a gente vai desenvolver a empatia, nós vamos nos utilizar dessa herança, né, que nós trouxermos lá dos nossos ancestrais. Porque se a gente for pensar no ser humano enquanto espécie, a gente só conseguiu se desenvolver e sobreviver enquanto espécie porque nós nos unimos, porque nós ficamos juntos. Né? Então, se a gente for pensar lá no homem das cavernas, né? Depois no homem lá nas residências palafitas, por que a gente sobreviveu num meio tão hostil da natureza? Porque nós ficamos juntos, porque nós trabalhamos em grupo, nós ficamos com o outro. Então, nós trazemos em nós essa genética do bem, que vai nos ajudar a desenvolver a nossa empatia. E o que acontece quando a gente vai contra tudo isso, né? Na sociedade que nós vivemos hoje em dia, né? Uma sociedade majoritariamente capitalista, que coloca em evidência o indivíduo,
né, acima do grupo, então preza muito mais a competição do que a cooperação. Nós vamos adoecer. E é isso que está acontecendo na nossa sociedade atualmente, né? Por que a saúde mental ela está tão em foco na atualidade, né? Por que as pessoas estão adoecendo emocionalmente? Porque nós, enquanto sociedade, enquanto grupo, nós estamos indo contra tudo aquilo que nós fomos programados para ser, geneticamente programados para ser. Generosos, filantropos, respeitosos com o outro, né? Quando a gente vai contra a nossa, entre aspas, genética do bem, nós adoecemos. Então, que nós possamos trabalhar todos os dias para desenvolver a nossa empatia e, com isso, garantir sempre a nossa saúde mental, a nossa tranquilidade e a nossa felicidade. A nossa equipe Conviva, aqui da Diretoria de Ensino de Santo André, agradece a todos e até mais.